What's up, kids? Teacher Gafanari e hoje para falar sobre um assunto que quando a gente começa a aprender inglês um pouco mais, a gente começa a ver que é uma verdadeira praga, que é que tipo de preposição a gente tem que usar com cada tipo de verbo. Tem vários padrões, mas para que eu possa ensinar para você inglês da melhor forma, que é a forma correta, peço que você fique ligadinho comigo aqui para eu te mostrar 10 exemplos e não esquece, não esquenta, aliás, de copiá-los, porque eles estão todos aqui na descrição do vídeo. Tá? Então fica tranquilo, fica tranquila que eu vou te mostrar os verbos e também 10 exemplos para você poder usar esses verbos que são super comuns com a preposição for. Let's get it started. E aqui estão os verbinhos que você tem que saber. Depois eu falo sobre todos eles. O verbo apply, o verbo blame, search, pray, vote, wait, apologize, charge, thank and pay. Se você conhece todos eles, fica atento. Se não conhece, fica mais atento ainda. A gente começa com os exemplos agora. E claro, antes eu peço aí para sua generosidade, sua simpatia para ajudar o canal a crescer, simplesmente se inscrevendo. Isso é de graça, é só clicar aí e se inscrever, tranquilo demais. E também, claro, deixar o seu like no vídeo vai me ajudar bastante. E no final, me responder a perguntinha que eu sempre faço para você, que é o momento que a gente consegue fazer uma troca. E eu adoro quando você fala comigo. Ok? Thank you very much for that, friends. Aqui está o primeiro exemplo, que é esse aqui, ó. O verbo apply. Apply. O que quer dizer apply? Quer dizer se aplicar, se inscrever, se candidatar. Tá legal? Apply. E o exemplo que a gente tem aqui é esse. I've applied for a job at an English school. I've applied for a job at an English school. Então significa dizer que eu me candidatei para um trabalho numa escola de inglês. E observa que você vai começar a perceber que tem o seguinte, existe um pouco de lógica por trás do emprego do for. Aqui eu estou usando apply for. Qual é a razão de eu me candidatar? A razão é de me candidatar para um emprego, no caso aqui de uma escola de inglês. Você pode encontrar esse verbo com outras preposições, mas a mais comum é apply for. Tá? Não esquece que o exemplo está aqui embaixo na descrição. Bora pro próximo? Nesse exemplo aqui a gente tem o verbo blame, blame, blame. E o exemplo que está colocado aqui é please don't blame me for your mistakes. Please don't blame me for your mistakes. Ou seja, por favor não me culpe, blame, por os seus equívocos, pelos seus enganos. Então observa que o for aqui nesse momento, tá? Blame for, ele dá a ideia de não me culpar por alguma coisa. Aqui ele fica bem facinho da gente traduzir. Please don't blame me for your mistakes. Segundo verbo da nossa listinha. O terceiro é o verbo search, 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 que é o verbo buscar. Então aqui no exemplo a gente fala the police was searching for the burglar. The police was searching for the burglar. Ou seja, a polícia estava procurando pelo ladrão. The police was searching for the burglar. Ou seja, procurando por. Fica fácil também da gente relacionar e não esquecer. Search for é o nosso terceiro. O quarto é esse aqui, ó. Olha só. Quarto, a gente fala o verbo pray, 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 pray. O verbo rezar, orar. E aqui, no exemplo, a gente diz o quê? We all are praying for better days to come. We all are praying for better days to come. Ou seja, todos nós estamos rezando por novos dias, para que novos dias e melhores dias venham, certo? We all are praying for better days to come. Novamente aqui tem o sentido de rezar por alguma coisa, pedir por alguma coisa, orar por alguma coisa. Pray for foi o nosso verbinho do momento. O próximo é esse aqui, ó. Olha só, o verbo vote, certo? O verbo vote é o verbo votar. E aqui, se eu perguntar para você assim, who did you vote for last elections? Who did you vote for last elections? Ou seja, em quem você votou, né? Qual foi o destino do seu voto? Em quem você votou nas últimas eleições? Who did you vote for last elections? O seguinte verbo é o verbo wait, 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 do verbo esperar. E o exemplo que está aqui é Paul is waiting for his wife out there. Paul is waiting for his wife out there. Ou seja, o Paulo está esperando pela esposa dele, esperando por. Aqui a gente relaciona também assim, fica fácil de a gente poder gravar. Wait for his wife, a esposa dele, out there, lá fora. Paul is waiting for his wife out there. Então, é o nosso exemplinho com wait. O próximo exemplo
É com esse verbo aqui, ó, o verbo apologize, que também é pedir desculpa. Pode ser fazer apologia a alguma coisa? Pode, mas ele é mais usado como desculpar-se. Apologize. E o exemplo é: I apologize for being late to the meeting. I apologize for being late to the meeting. Ou seja, eu peço desculpas por estar atrasado ao encontro, à reunião. E observa aqui que depois do for, quando há um verbo, depois de quase qualquer preposição, exceto to, quando há um verbo, esse verbo vai terminar em ing. Não altera a tradução. Eu digo, desculpe por estar atrasado no encontro. I apologize for being late to the meeting. Mas entenda então que depois de qualquer preposição, exceção de to e mais um pequeno exemplinho lá, outra exceçãozinha, a gente sempre vai ter um verbo, quando for colocar um verbo ali, esse verbo terminando em ing, mas sem alterar a sua interpretação ou tradução. Tá claro? Outro verbo que faz bastante sentido também utilizar com for, que a gente consegue relacionar com a língua portuguesa para nos ajudar, é o verbo charge, de cobrar. O exemplo aqui está bem claro. How much do you charge for a haircut? How much do you charge for a haircut? Ou seja, o quanto você cobra por um corte de cabelo? Essa é uma pergunta bem tradicional para você. Eu próprio não utilizo dessa pergunta nunca, né? Faz anos, aliás. Portanto, how much do you charge for a haircut? Quanto que você cobra por um corte de cabelo? How much do you charge for? Cobra por um corte de cabelo. Faz todo sentido nesse caso, correto? E ainda na linha do charge for vem o verbo pay, que é o verbo pagar, pay. E aí ele faz tanto sentido quanto o charge. Olha esse exemplo aqui, ó. They haven't paid for their new car yet. They haven't paid for their new car yet. Ou seja, eles ainda não pagaram por o carro novo deles, né? E o caso yet lá no finalzinho ainda. Ou eles não pagaram pelo carro novo deles, pagaram por, pay for, o novo carro ainda. They haven't paid for their new car yet. Frase negativa que a gente coloca o yet como ainda lá no finalzinho, ok? Então, pay é o nosso penúltimo exemplo. E o nosso último exemplo é bem tranquilo, bom demais para usar e muito comum, que é esse aqui, ó. Thanks for watching this class, my dear friend. O verbo agradecer, ou seja, eu agradeço, ou grato, né, por você assistir essa aula, meu caro, minha cara amiga, amigo. Observa que novamente eu tenho aqui o for vindo junto do verbo watch, que é o verbo assistir. Por essa razão, watch está terminando em ing. Então, de novo, thanks for watching this class, my dear friends. E, ou seja, eu agradeço a você por assistir essa aula, meu caro amigo e minha cara amiga. Tem uma perguntinha só para fazer para você antes de fechar. Lembrando, thanks for, tá? Que é essa aqui. A pergunta é simples e eu quero que você responda, por favor. Was this class good for you? Olha o for aqui novamente, ó. Essa aula foi boa para você? Se ela foi boa, você coloca yep. Se ela não foi, você coloca nope. E se tiver bastante yep aqui, você quiser, eu vou fazer mais vídeos mostrando verbos e preposições ou também adjetivos no caso do good junto com a preposição for, né? Good for you, bom para você. Coloca aqui yet or nope, ok? Thanks again, my dear friend. God bless you. Bye bye. Now.